pessoal, então nós estamos fazendo um módulo de alguns livros, ok? Estudo de módulos. Módulos é o quê? É cada capítulo, né? Ligado ao estudo, ok? Cada estudo de módulo que venha interpassar a nossa vida diária entre módulos, modelos, né? Que são estudos que são periodicamente em cada mês. Em 2026 começamos mais em destaque. O ano passado começamos em questão de treinamento esportivo, essa mistura eclética e esquelética. Deste ano, estamos aqui já iniciando, né, nessa data aqui, já coloca período. Período coloca já uma linguagem coloca palavras nesses termos cronológicos que relacionam a nossa vida. O requixa, eu falo requixa, né? Que alguns falam é requixa ou requixa? Vamos pesquisar. Então vamos lá. O século XIV, embora também no artigo 14, o artigo 24, que todo homem tem direito ao repouso e lazer. O artigo 24 também, o Tubino coloca saliências importantes, como já falei, o artigo 24 e o artigo 25, né, dos direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas Nações Unidas em 10 de 12 de 1948, que proclama o seu artigo 24 que todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas na França, por exemplo. Uma média semanal de trabalho que era de 85 horas. E em 1860, chega-se a 48 em 1960. Ok? 85, depois a 48 em 1960. Já nos Estados Unidos, no mesmo período, a média desceu para 42 horas. Requixa. Quando nós falamos sobre requixa, é porque eu lembro também alguns pontos que eu venho colocar aqui em épocas que, em penitenciária, agente educador, e precisava de professores e professoras. Tinha alguns colegas que chegaram a ser remunerados nessa área. Tinha que ter um substituto. Tinha vezes que eu ia até lá, ali no Espírito Santo, Cariacica, Viana, que Brasil, que coloca atores. Estou aqui hoje, um fone, em questão de destaque, ligado também ao campo fonético, a audiometria, segundo o Lucy Standard, 2009, fiz hoje o exercício, como já expliquei sobre a bloca direita e esquerda, por isso que eu até, é o modo de dizer, brinquei, mas eminentemente na minha data que eu nasci, fica aquelas questões taurinas, né? Ou seja, direita, esquerda, um touro. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para nós brincarmos um pouco aqui sobre neurociência ou psicomotricidade, essa insuficiência em alguns lados que nós não temos dominância. Embora o próprio passado é bom por isso ter base na iniciação esportiva, o Juan Pablo Greco, iniciação esportiva universal, que vai colocar situações que você teve de treino. E o treino é constante que você, quando você estiver precisando, você vai aproveitar e reaproveitar a cada dia, desvendando esse processo de aprendizado motor, ou educação motora, ou consciência motora, ou esquema motor. São vários modelos e módulos de estudos de alguns autores ligados aos campos estatais aqui, ok? Então, conforme Silva, 2005, o individualismo e o obstencionismo, ou neutralismo de Estado liberal, provocaram imensas injustiças os movimentos sociais, desvelando a insuficiência da liberdade burguesa, permitindo que se tivesse consciência da necessidade da justiça social, surgindo um novo modelo de Estado, chamado de Estado social, que, embora pretenda corrigir o individualismo liberal por meio de garantia
coletiva, pela reunião do capitalismo, uma busca do bem-estar social. Então, no Brasil, a industrialização teve início no final do século XIX e começo do século XX. Isso aqui é um dos fatores importantes ligado a esses artigos que venham ser uma harmonia consecutiva desde núcleos de estudos. Se são módulos de estudos, coloca fatos históricos. Módulos de estudos são períodos que nós temos que destacar, algumas disciplinas que ficam familiar e são intimamente desses conflitos históricos no tempo. Tempo entendido, tempo determinado e o tempo liberado. Esse tempo é importante, pois o tempo também ele vai nos colocar que há patamares importantes entre o tempo livre, ele é um tempo determinado, o tempo livre é um tempo entendido, o tempo livre é um tempo liberado, ou o tempo livre é um tempo categórico, ou o tempo livre é um tempo de trabalho, ou o tempo livre é um tempo que vai esnobar os nossos próprios fazeres e reafazeres. Já falei, constituí alguns autores aí, falei até que a questão do Djalminha, ele é esquerdo, mas o capital dele é diferente do meu, Djalma. Lógico, eu respeito ele desde o Flamengo, já vi aí, ele tem a sua, adepta, a sua crença em todo respeito, mas é uma pessoa que fazia diferença, o Zinho, o Flamengo hoje e Corinthians, quando vai jogar, tem um Gavião, tem um Urubu. Então, cada time tem um mascote, que são meios que possam ser significantes e ressignificantes entre essas questões desde o século XIX e o século XX. Então, as considerações que eu coloco aqui nos tempos diários, cotidianos, urbanos, na opinião de Requicha, o trabalhador foi dispondo para si próprio de um tempo livre. Importante, pois o tempo livre é a condição sine para que a existência do lazer. Ou seja, a existência do lazer ele vai ser colocada como um estado de maneira sucinta e objetiva e que venha a aclamar entre os tempos importantes à sua existência. Quando é lazer, quando eu vou saber que é lazer. Quando é um lazer, ou seja, eu estou fazendo uma rua de lazer, por isso que nós chegamos a abordar várias comunidades em épocas atrás, falando sobre a rua de lazer e a sua existência e a sua importância, mas não houve um aval, um retorno muito importante no artigo 5º e 6º. Então, o Helfare Steiter, nosso país, procurou construir-se de maneira institucional entre os anos 1930 e 1970. Por isso que o autor Requicha eu gosto de citar, porque alguns falavam que eu era muito louco nessas questões de conscientizar o povo naquele local. Já estavam só preocupados em questão do trabalho. Aí eu tive que entender que os aparelhos convenientes são importantes até para a minha vida. Às vezes deixa o lazer lá, é lógico que o tempo, o lazer é eminente, é uma abordagem histórica, ok? Mas perpetuar alguns valores para algumas pessoas, o lazer, eles mesmos vão entender e vão voltar a trabalhar 24 horas, 42 horas, 48 horas, sem haver um descanso no seu próprio corpo e não ter uma preocupação com chegar à terceira idade, não ter uma preocupação de estiver na infância. Então, a existência do lazer é um tempo que vem a haver construções e reconstruções ligadas ao desenvolvimento manual, artístico e outras maneiras que possam formular um cidadão de papel. Sim, mas o papel, ele rasga. E sendo rasgado muitas vezes, você vai rasgando, vai ficando aquele retalho, tipo, todo rasgado, mas vale a pena você lembrar o que já passou, ok? Só alegria aí. Buenos dias e noites a cada dia, hein? Valeu! E que a cada dia podemos ventilar as transformações
relacionado o Estado e a economia entre o lazer e a sociedade.